Irmãos, vejam, na pregação urgente do padre Braulio de Alessandro, celebrando a memória do martírio de São João Batista, ressoa o alerta para não perdermos mais tempo em nossas vidas. Lembremos o quanto ele foi um homem comprometido com a verdade com nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam o que ele falou. O padre afirmou que a vida de São João Batista ensina que nossa jornada deve ser voltada para Cristo, assim como ele que foi perseguido e incompreendido, mas também admirado e instrumento de conversão. Precisamos refletir o que estamos fazendo em nossas vidas. A Bíblia nos diz que a vida do homem na terra é curta, talvez 70 anos, e os mais fortes podem chegar aos 80. São João Batista viveu apenas 30 anos, mas sua voz, sua unção do Espírito Santo eram tão poderosas que incomodaram muitos. Nós que temos uma expectativa de vida maior, precisamos aproveitar bem nossos anos, assim como Santo Afonso Maria de Ligório, que durou mais de 90 anos e fez tanto pela Igreja. Precisamos aproveitar cada fase da vida. A juventude é o tempo dos sentidos, mas à medida que amadurecemos, devemos solidificar nossa vida, fortalecendo a razão e o bom senso. Na melhor idade, devemos alcançar a maturidade espiritual, ser instrumento de Deus. Nossa vida biológica tem 3 fases: juventude, maturidade e velhice. Paralelamente, nossas almas passam por 3 purificações: a purificação dos sentidos, a purificação da mente e a purificação mais profunda do espírito. Precisamos cuidar dessas fases, crescer, amadurecer e nos transformar. Não podemos viver como adolescentes ou crianças, perdendo tempo com futilidades. A vida é curta e precisamos nos santificar e servir aos outros. Peçamos a Deus que nos ajude a não perder mais tempo, a não ser como crianças mimadas, que Ele nos dê a graça de aproveitar cada fase da vida e passar por todas as purificações da alma, que nossa transformação seja uma maturidade espiritual, não apenas um envelhecimento físico, que saibamos aproveitar cada momento, pois a vida está passando. Que Maria, São José e os mártires intercedam por nós, que possamos frutificar na igreja de hoje e não viver apenas do passado, lembrando de santos maravilhosos, que nosso martírio, seja ele qual for, nos transforme e nos faça amadurecer espiritualmente, que possamos atingir a maturidade e o equilíbrio humano e conhecer mais a Deus, que possamos viver mais para os outros e não nos prendermos apenas ao nosso próprio mundo, que evitemos o pecado que está sempre à espera e pode nos romper, que buscamos a transformação para não termos que enfrentar o purgatório e que Deus nos livre do inferno. Ele afirmou estas palavras, exemplificando as 3 vias de purificação da alma que Padre Braulio de Alessandro explicou em sua homilia. Vamos exemplificar. A via purgativa, a purificação dos sentidos. Esta é uma fase em que nossos sentidos precisam ser purificados. É o tempo da juventude, quando muitas vezes estamos imersos em experimentar e explorar a vida. Nesta fase, precisamos orientar nossos sentidos para a virtude, evitando os excessos que podem nos desviar do caminho. Um primeiro exemplo: um jovem na fase da juventude pode ser indulgente em prazeres sensoriais, como festas constantes, consumo de álcool ou uso excessivo de redes sociais. Durante a purificação dos sentidos, ele começa a redirecionar essas atividades para as experiências mais equilibradas e virtuosas. Exemplo 2. Uma pessoa que esteve envolvida em relacionamentos casuais na juventude pode, na fase de purificação dos sentidos, escolher relacionamentos mais significativos e virtuosos, que promovam o crescimento pessoal e espiritual. Na via iluminativa, na purificação do intelecto. Na vida adulta, dos 30 aos 50 anos, nossa mente precisa ser purificada. É um momento de buscar a verdade, adquirir conhecimento e equilíbrio. Devemos alimentar nossa mente com a palavra de Deus e o entendimento profundo da fé.
Primeiro exemplo seria um adulto que antes buscava conhecimento apenas em áreas seculares. Começa a estudar profundamente sua fé e a Bíblia. Ele busca compreender e aplicar os princípios da moral cristã em sua vida profissional e pessoal. Um segundo exemplo: uma pessoa na fase da vida adulta, após anos de vida secular, decide se matricular em cursos de teologia ou filosofia, para fortalecer sua compreensão espiritual e intelectual. Na terceira fase, a via unitiva, purificação do espírito. Embora muitos não alcancem essa fase, que é reservada para os santos mais avançados, podemos aspirar a purificar o mais profundo de nosso espírito. Isso envolve uma união profunda com Deus, uma conformidade com Sua vontade e um testemunho vivido de Sua presença em nossas vidas. Um primeiro exemplo seria uma pessoa idosa que dedicou sua vida à oração e à caridade, compartilhando sua sabedoria espiritual com os outros. Demonstra uma profunda união com Deus. Ela vive uma vida de serviço aos outros e, em sua simplicidade, irradia a presença de Deus. Um segundo exemplo seria um santo ou santa que alcançou a via unitiva, como Santa Teresa d'Ávila experimentou uma união mística com Deus, tão profunda em que suas ações diárias e escritos refletiram uma compreensão sobrenatural. A mensagem urgente do Padre Braulio é que não devemos esperar tempo em nossa jornada espiritual. Cada fase da purificação é uma oportunidade de crescer em santidade e amadurecer espiritualmente. Buscamos a maturidade espiritual permitindo que o Espírito Santo transforme nossas vidas, para que não cheguemos à velhice espiritual semelhante a adolescentes imaturos. É uma chamada à ação para todos nós. O que você acha? Escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos.